como contornar a era do WhatsApp, do atendimento centralizado no WhatsApp. Para você que está fazendo trabalho de marketing, para você que está recebendo leads, faz anúncio no Google, faz anúncio no Meta, recebe lead e não está vendendo, que é digamos assim, uma coisa muito comum na maioria das empresas, fazem ações de marketing, fazem um trabalho de marketing, gera ali, você muitas das vezes até vê o lead, né? Você olha ali e fala, pô, o cara é qualificado, mas minha equipe não está conseguindo emplacar vendas. E boa parte a gente tem, querendo ou não, um relacionamento muito grande com a parte do WhatsApp, do uso do WhatsApp. Ao mesmo tempo que o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, ela acaba sendo também um gargalo muito grande. E quando você concentra o teu time comercial de maneira específica só no WhatsApp, fica mais difícil ainda de você conseguir mensurar os resultados e principalmente entender aonde está sendo o gargalo. E como eu já passei diversas vezes por isso em algumas empresas, eu acho justo compartilhar aqui essa grande lição, algumas lições que podem te auxiliar, né? Então vou colocar assim, aqui no nosso mapa mental, como vencer no comercial na era do WhatsApp, tá? Isso aqui é um grande desafio. Por que eu estou falando como vencer no comercial na era do WhatsApp? Porque dependendo do ticket do produto, se eu estiver falando de produtos com ticket abaixo de R$ 1.000, por exemplo, o WhatsApp ele é um excelente canal para venda, maravilhoso. Você consegue escalar muito fácil, muito simples, utilizando automações, utilizando bots, né? Utilizando IA, como hoje você tem aí inteligências artificiais realizando o atendimento na fase inicial, então é totalmente possível. Só que quando a gente está falando de produtos high ticket, produtos aí que passam dos R$ 2.000, R$ 3.000, o WhatsApp em si ele já acaba sendo um gargalo, tá? Eu não vou colocar a culpa de maneira específica no WhatsApp, tá? Mas ele é um grande responsável pelas não vendas, né? Um dos motivos porque você não está vendendo hoje, se você trabalha com um produto de ticket agregado, de valor agregado, com certeza centralizar tudo no WhatsApp acaba sendo um grande perigo, né? Acaba sendo um grande gargalo. É claro, para que você possa chegar nessa conclusão, você tem que estar recebendo lead, né? Você tem que estar recebendo muito contato, e aí você vai ver que a sua equipe não está vendendo. Se você nem está recebendo lead ainda, o seu problema é um outro. Agora, para você que já está fazendo marketing, como eu falei no começo do vídeo, já está recebendo contato e não está vendendo, aí sim você começa a ter um olhar mais crítico no processo comercial em si, tá? Qual que é o grande problema? Problema número 1. Acho que vai ficar muito pequeno, vou puxar mais para você. Problema número 1. Olha, hoje é muito comum você centralizar o comercial no WhatsApp, tá? Se você centraliza tudo que vem do marketing no WhatsApp, você não consegue avaliar os vendedores, né? Você não consegue avaliar de maneira eficiente a qualidade do atendimento, porque o vendedor ele não liga, porque o vendedor ele não faz follow-up, porque o vendedor ele não documenta o que aconteceu com aquela lead que ele recebeu. Então, logo, se ele sempre recebe uma lead e ele não é cobrado por isso, ele sempre vai colocar pouca energia. E ele vai tentar vender para quem já quer comprar, que é basicamente aquele vendedor tirador de pedido. O cara já chega querendo, oi, quero comprar. E ele, pois não, tudo bem, você quer o produto. Então, o vendedor tirador de pedido, como hoje a gente tem essa facilidade de atrair o lead, é muito comum você ter muito vendedor tirador de pedido, porque ele sempre vai no próximo lead. Pô, o lead é muito ruim, né? O cliente não quer comprar agora, ele quer comprar daqui a 3 meses, ele está só pesquisando, ele não tem dinheiro, ou é desqualificado. Só que você, ali como dono da empresa, observe e vê, não, realmente, aquele lead ele recebe sim alguns leads desqualificados. Mas no meio desses leads desqualificados tem ali uns caras bons que dá para aproveitar sim. Você como empresário sabe muito bem disso, você como gestor comercial sabe que dá para tirar proveito. Então, qual que é a solução nesse primeiro momento aqui? É você tirar essa centralização do comercial no WhatsApp. E como que você faz isso? Você vai adicionar a etapa do CRM, né? Então, toda vez que o lead ele chega para você, qual que é o caminho que ele vai fazer? Vamos desenhar melhor. Caminho. O lead ele vai para o teu site, que pode ser um site institucional, pode ser uma página de vendas, pode ser o e-commerce. Ele vai para dentro do teu site, ele preenche formulário, tá? Ele preenche formulário e depois ele vai para o WhatsApp.
Nesse momento que ele preenche o formulário, o sistema puxa ele para dentro do CRM, tá? Então ele vai estar aqui. Aqui dentro do CRM é onde irá ficar todas as informações do usuário. Se ele escreveu alguma questão de necessidade, né? Se ele tem alguma necessidade específica, por qual produto ele veio, né? Qual produto ele está procurando, número de telefone, e-mail, todas as informações que você coletou aqui no formulário, ele vem para dentro do CRM, depois do CRM que ele vai para o WhatsApp. Então, o teu vendedor, ele não vai usar mais o WhatsApp para fazer a gestão do lead. Ele vai ser apenas um canal de comunicação. E dentre esses canais de comunicação, você vai adicionar algumas etapas, tá? WhatsApp, telefone, você vai mandar e-mail para o cliente, né? O e-mail dá para você mandar de maneira automática, tá? Através de algumas ferramentas de automação. Telefone é a ligação, eu sei, ligação é chato, ligação perturba. Tem muita gente que não atende o telefone, mas é para isso que você tem o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp ele vai ser só uma recepção, uma qualificação. Lead vem, oi, tudo bem? Sou Marcos, tudo bem? Qual seria um melhor horário para eu te ligar, para a gente falar aí sobre a tua necessidade? E uma ligação, e você tem que insistir pelo WhatsApp, insistir pelo telefone, insistir por e-mail. Porque se o cara ele se cadastrou aqui, ele realmente teve algum interesse. E mesmo que seja um interesse mínimo, ele teve de fato um interesse. Agora, se você só manda o WhatsApp e dependendo do script que você está usando, se for um script muito receptivo, não receptivo, mas muito passivo, você vai passar batido, né, na lista desse cliente. Então, até o script que você usa no WhatsApp, ele tem que ser um script mais trabalhado, mais preparado, né? Uma coisa ali mais arrojada, digamos assim. Então, tudo que acontece nessas tentativas de contato, o vendedor ele precisa relatar aqui no CRM. Ele precisa relatar de maneira clara o que foi que aconteceu exatamente com aquele lead, para que assim a gente possa mudar os caminhos do marketing, né? Mudar o que está acontecendo no marketing. Agora, você percebe que as coisas elas começam a ficar um pouco mais claras, né? Porque antes você centralizava tudo no WhatsApp, não tinha informação nenhuma. Agora você já tem documentação do que aconteceu com aquele lead, né, que a pessoa chegou. E uma vez que você tem tudo isso centralizado no CRM, você começa a ter estatísticas, amostragens, e aí fica mais fácil para você contornar as objeções. Então, por exemplo, a sua solução, comparada com a solução que está no mercado, elas têm o valor acima ou abaixo? Supondo que os vendedores marquem que o problema é preço. Preço. Se você chegar nessa conclusão, você consegue fazer uma análise, um comparativo. Opa, realmente é preço. Opa, realmente não é preço. E eu entendo que às vezes você tem o seu diferencial. Teu produto é de qualidade, teu serviço é de muita qualidade. Só que, se você quer vender um produto acima do mercado, teu investimento em marketing ele vai ser muito maior. Tudo que antecede esse momento da venda precisa ser melhor trabalhado. Só assim você vai conseguir passar essa mensagem de que o produto ele é realmente acima da média. Tá? Então, isso é uma coisa mais filosófica para uma outra discussão, para um outro vídeo. Né? Mas quando você insere esse fluxo aqui, que você tem informações do que acontece com o lead, fica muito mais fácil para você fazer essa análise. Qual que é uma coisa bem interessante que é legal fazer? O próprio dono da empresa, ele ter a própria conta dele aqui, né? Conta do dono, e o dono realizar alguns atendimentos. Tá? É chato, é trabalhoso, né? Vai te demandar aí pelo menos 1 semana, 2 semanas de teste para você ter a tua avaliação individual de como está recebendo esses leads, porque senão fica muito fácil você cobrar os teus vendedores, sendo que nem você que é o dono não consegue vender. Então, se você fizer esse atendimento, você vai ter uma noção, uma percepção maior, porque você é o dono da empresa, você está há muito tempo, a tua visão é outra. E uma coisa que é importante você entender é que não adianta. O dono ele sempre vai vender mais do que o colaborador, mais do que o vendedor. Isso daí é normal do mercado, né? Vou dizer que normal assim porque é muito comum, tá? Mas tem equipes de vendas aí, equipes comerciais que vendem muito bem, tá? Mas na maioria das vezes o dono ele sempre vai vender mais do que o colaborador, isso é normal. Então, o próprio gestor, dono ou alguém mais qualificado aí na parte de vendas pode fazer um atendimento ali de 1 a 2 semanas para ter uma percepção melhor do que está acontecendo. Que aí você vai guiar a tua equipe comercial. A responsabilidade da equipe não vender, você não pode terceirizar, é culpa do marketing. É culpa do setor X, do setor Y. Não, a culpa é do responsável da área.
Muitas vezes é o dono da empresa, muitas vezes é o gerente. Então, você tem que trazer essa responsabilidade para si. Porque, de uma certa forma, o marketing ele consegue atrair clientes, né? Consegue converter, mas ele não vai fazer o papel de vender. Que a parte de venda é uma coisa que, por isso que existe departamento comercial, por isso que existe CRM, porque demanda energia. Tá? E o marketing, ele exibe a sua empresa, ele atrai essas pessoas, ele converte essas pessoas e joga para o comercial. O marketing tem a sua influência, sim, em vendas, mas o time de vendas não pode se ausentar dessa responsabilidade. Então, por exemplo, querer que o lead ele já chegue 100% redondo ao ponto de comprar é difícil. Né? É uma mentalidade que, se você pensa assim, você nem precisa de equipe de vendas, você precisa só marketing. Né? Você vai fazer só marketing e vai vender automático. Mas quando a gente fala de produto de valor agregado, tem um esforço de vendas maior, tem um esforço de vendas que tem que ser maior, mais trabalhado. Né? Então, problema número 1, né, que é centralizar o comercial no WhatsApp. Problema número 2, né, que é a falta de script, né, de abordagem. Você pode ter um script, né? É sempre bom avaliar o script se está funcionando ou não, se está encaixando ou não, senão tem que mudar, né? Tem que fazer aí uma atualização. Problema número 3 é a falta de informação, né? Falta de informação do status do lead recebido. Que aí, quando a tua equipe comercial ela começa a documentar isso no CRM, aí fica mais tranquilo, né, para você ter uma visão. É claro, você precisa cobrar da equipe de vendedores que eles preencham de maneira adequada. Né? Tem que ser a informação correta. Se eles preencherem e te passarem uma informação para dentro do CRM errada, você vai acabar modificando dentro ali daquele trabalho que você está fazendo no local errado. Né? Ou você vai movimentar a coisa errada. Então é importante ter um acompanhamento da equipe de vendas para que eles preencham de maneira adequada o CRM e assim você consiga identificar onde de fato ele está o problema. Tá? É muito comum lead do Google ter uma qualificação melhor, mas o lead do Google ele tem um custo maior, e o lead que vem das redes sociais tem um custo menor e uma qualificação menor. Existe mais esforço comercial, porque o cara que está ali na rede social, por exemplo, Instagram, TikTok, estava ali distraído, navegando, e você convenceu ele, né, o marketing convenceu ele a converter. E aí vai do comercial conquistar esse cara. Você tem que se atentar também, né, uma coisa bem interessante que é o ciclo de vendas, tá? O ciclo de vendas, que isso aqui tem uma relação muito grande com o valor do produto. Ciclo de vendas. Se você tem um ciclo de vendas longo e uma equipe comercial nova, ele vai se estender mais ainda. Porque o script ele é capaz de encurtar esse ciclo de vendas. Um bom script ele encurta o tempo de vendas, ele não vai fazer milagre, mas com alguns gatilhos, alguns scripts você encurta, né? Você traz mais para próximo a venda e através do script, que é um script tanto do WhatsApp, quanto ligação telefônica, quanto e-mail, tá? Não faz milagre, mas se você tiver um bom script, você consegue antecipar o ciclo de vendas, tá? Então é importante você ter essa clareza. Qual que é o meu ticket? Qual que é o meu ciclo de vendas? Tem informações de cada lead que está chegando? O vendedor está documentando no CRM? Ele está preenchendo as informações corretas do que aconteceu com o lead? Por que não avançou? Por que não teve reunião? Por que não ligou para o cliente? Então, essa cobrança de WhatsApp, de telefone e de e-mail, ela tem que ser uma cobrança ali. Você está mandando WhatsApp, está ligando, ou está só mandando WhatsApp, mensagem genérica. Tá? E fazendo um acompanhamento, né? Sempre retornando ali com os leads. Então, um bom vendedor, ele vai olhar para isso aqui, ele vai gostar realmente do que ele está vendo, né? Não, realmente ali a gente tem que fazer o possível para vender. Já o tirador de pedido, ele vai ficar com raiva, né? Quando você ali tentar propor para ele uma mudança aí na estrutura, totalmente normal. Beleza? Então, trouxe aqui alguns fatores como vencer no comercial na era do WhatsApp, tá? Não estou dizendo que você vai descartar o WhatsApp, jamais. Você vai apenas adicionar uma etapa a mais para você ter um controle melhor. E hoje em dia existem sistemas que até usam, né, o WhatsApp central como CRM. Né? Você tem ali um controle de todos os WhatsApps que entram na sua empresa via CRM. Mas esse clássico aqui de formulário e ir para o CRM e depois ir para o WhatsApp, para B2B, para produtos agregados, é o melhor caminho.
tá? É o melhor caminho. A não ser que você trabalhe muito a questão de branding, né? E aí eu estou falando de construir uma marca, né, muito sólida, o investimento é relativamente alto nos dias de hoje. Você consegue, né, através do branding, que é o trabalho de marca, atrair aquele público, né, através de campanhas que não são campanhas de vendas diretas, como você faz hoje, né? Uma campanha de marca, né? Você vai trabalhar valores, você vai trabalhar propósito, você vai trabalhar essência, comunicação, e aí, com o passar do tempo, você acaba se identificando com um grupo na sociedade, e essa sociedade ela vem até você querendo a tua solução, e quem não tem acaba não se conectando, né? Quem não se conecta com a sua marca acaba não convertendo. Então, investir em brand é muito importante, tá? Principalmente se você tem produto de valor agregado. Não adianta ficar pensando só em marketing de fundo, né? Que é o marketing de oferta, oferta, oferta. Toma, 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 não. Tem que construir marca, e construir marca demanda tempo e investimento, não é gasto, tá? Não adianta você ficar fazendo só esse marketing aqui também, não, né? Você tem que desenvolver ao longo do tempo a sua marca também, tá? Senão isso aqui não segura, né? Não sustenta uma estrutura só isso aqui, tá? Ele consegue te dar um start inicial, consegue fazer você vender, mas depois você precisa pensar em construir uma marca ali sólida. Beleza? Sou Marcos, eu vou ficando por aqui. Caso você precise aí de uma assessoria de marketing e vendas aí na sua empresa, link na descrição para você entrar em contato. Espero que esse vídeo aí tenha clareado um pouquinho a sua mente.